Você já ficou dias, meses e às vezes até anos girando em torno da mesma decisão? Sabendo no fundo que já deveria ter dado aquele passo, sair daquele emprego, terminar aquela relação tóxica, mudar de cidade, começar aquele projeto novo e mesmo assim continua exatamente no mesmo lugar. E não é preguiça, eu tô aqui para te informar, você não é preguiçosa, você não é uma pessoa acomodada, você só sente aquele friozinho na barriga toda vez que se aproxima de tomar uma decisão. Alguma coisa aí dentro de você sussurra assim, ó: e se der errado? E essa pergunta sozinha já é suficiente para te fazer dar um passo para trás, recuar, sabe? E duvidar de si mesma. Aí vem aquela culpa extra, porque você sabe racionalmente que deveria fazer. Você já fez a planilha, você já pesou os pós e os contras, já ouviu todo mundo falar assim para você: ah, vai que você consegue! E mesmo assim, o seu corpo não sai do lugar. E hoje eu estou aqui para te dizer e para te mostrar por dentro. Vamos fazer uma necrópsia e uma autópsia por dentro do que acontece com você quando o medo de mudar te congela, te paralisa, porque uma vez que você entende o mecanismo, ele perde uma boa parte do poder que atua sobre você. Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Raquel Bauman, eu sou Raquel Bauman, pode ficar à vontade, porque esse é um espaço para conversar sobre a vida real, sem fórmula pronta, sem fórmula mágica. Nós vamos destrinchar aí o que está passando por dentro do teu emocional quando o assunto é medo de decisão. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar com calma a anatomia desse medo. Não para te convencer a agir por impulso, não é nada disso, mas para você entender exatamente o que está em jogo quando seu corpo trava diante de uma mudança. O que será que passa aí dentro de você? E como recuperar o comando dessa decisão aí que você precisa tomar. E antes da gente seguir aqui, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma notificação, não perde na nossa próxima conversa e ainda dá indicação para o YouTube que esse tema é relevante e que pode ajudar outra pessoa. Vamos fazer isso agora? Tocar aí no sininho e deixar aí o joinha. Pronto, agora vamos conversar, vamos direto ao ponto. Tem uma verdade que é desconfortável pra caramba, saber que o seu cérebro, ele não foi desenhado para que você seja feliz. Ele foi desenhado para te manter viva e segura. E para ele, o vivo, conhecido, são praticamente são as mesmas pessoas. São sinônimos. Você deve estar aí se perguntando: poxa, mas o que isso significa? Isso significa que entre uma situação ruim, mais familiar, e uma situação nova, incerta, mesmo que seja uma situação positiva, de melhoramento aí para o seu cérebro, para o seu emocional, para a sua vida, o seu cérebro automaticamente vai puxar você de volta para o que ele já conhece, para aquele estado normal, padrão. Não porque o conhecido seja bom, mas porque ele já foi testado e você sobreviveu a ele e ficou tudo bem. E por isso que tanta gente continua em empregos que não fazem mais sentido, em relações tóxicas que já, cumpriram o seu tempo, já tá na hora de mandar passar, sabe? Em rotinas que pesam aí na sua mochila, mas que pelo menos elas são previsíveis, você já conhece, já sabe o resultado de fazer isso, resultado é X. Pronto, é isso que o cérebro quer que a gente
faça, ele quer que a gente atue dessa forma, porque é uma forma segura e previsível. E aí o desconforto conhecido parece paradoxalmente mais seguro do que a possibilidade de uma vida melhor, mais abundante, que você ainda não visitou, você não experimentou. E o medo que você sente antes de se decidir não é um defeito de caráter, é biologia pura fazendo o trabalho dela. Só que o trabalho dela foi pensado para um mundo de perigos mesmo, perigos reais, ataques de predadores, escassez de comida, uma coisa dos tempos primários, né? Não para escolher entre continuar ou começar uma carreira, é para, matar ou morrer, para ser alimentado. Entende isso? Então, nós evoluímos em partes, né? Se a gente parar para analisar. Então, agora que você entende de onde vem esse medo que te assombra tanto, eu quero te mostrar como ele se organiza em um ciclo. Porque uma vez que você conhece as etapas, fica muito mais simples e mais fácil de interromper esse padrão. Em primeiro lugar, vem o pensamento da mudança. Você imagina aí uma vida diferente e por um instante, assim, por frações de segundo, sente até um verdadeiro alívio, né? Depois vem a ansiedade. A sua mente, ela começa a projetar tudo que pode dar errado e aí é exatamente onde ela mostra a habilidade dela, porque é extremamente criativa nisso. E sempre encontra um cenário novo de uma catástrofe, de uma coisa pavorosa que te gera essa insegurança. Em seguida vem a busca por garantias. Você quer ter certeza absoluta antes de agir, antes de entrar em ação, só que essa certeza, ela não existe. Nós já conversamos sobre isso aqui nos vídeos anteriores, né? Sobre essa certeza, essa segurança que a gente vive buscando aí, é tipo o mundo de Alice. É uma coisa imaginária, criada, fantasiosa, mas a gente busca. E nenhuma mudança de vida vem com garantia prévia. Enquanto você espera por ela, o tempo vai passando e você também tem aquela sensação de estar ficando para trás. E isso acaba gerando um conflito interno muito grande. E aí vem a paralisia, o congelamento. Você não avança, porque a garantia nunca chega. E junto com essa paralisia e com esse congelamento vem a frustração, porque uma parte de você sabe que você está adiando, deixando de realizar algo, e a outra parte quer avançar. O erro que a maioria das pessoas comete aqui é tentar quebrar esse ciclo eliminando o medo com a força, sabe? Mas o medo, ele não sai assim. Ele só perde a força quando você muda a relação que tem com ele. E quando para de tratá-lo aí como um sinal de pare e passa a entender que ele, na verdade, na maioria das vezes, né, ele apenas é o seu corpo reagindo ao novo, ao perigo real. Isso é um processo natural do ser humano. Não é um inimigo. Então você deve estar aí se perguntando: poxa, Raquel, mas como é que eu vou agir mesmo com essa sensação de frio na barriga, com esse medo? Como é que a gente então sai desse ciclo na prática? Eu vou te dizer. O primeiro passo é você separar o risco real do risco imaginário. Então pegue aí um papel e caneta e escreva com detalhes o que realmente pode acontecer de pior se a mudança não der certo. O que pode acontecer? E na maioria das vezes aí você descobre que quando você coloca no papel, percebe o pior cenário é mais suportável
do que a sua imaginação ela está sugerindo para você. E que você, no caso, teria aí recursos para lidar com ele. Por isso é que é importante essa relação do escrever, do anotar. Que a gente visualiza. A maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas são visuais. Então você vê o cenário e você, ok, eu tô sendo enganada, corrompida e não é assim do jeito que eu havia pensado. O segundo passo é abandonar a pergunta que só alimenta o seu medo. Toda vez que sua mente pergunta, e se der errado? Devolva outra pergunta para ela, mas e se der certo? Como seria a minha vida daqui a um ano, por exemplo? Se eu realmente tomasse essa decisão a favor disso e não estivesse agindo com o meu medo, com as minhas dúvidas, com a minha falta de decisão, com a minha procrastinação aí. Olha, procrastinação, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, mas como é que seria se eu arriscasse? Porque a não decisão também é uma decisão. Aí cabe você ficar parado, congelado e não tentar não arriscar e continuar repetindo o mesmo cenário. E tem uma coisa que as pessoas costumam dizer, que não tem como você colher morangos se você plantar batatas todos os dias. Você está lá semeando, eu não sei se semeia batata, mas se você está lá semeando uma coisa, não tem como você colher outra. Então, os padrões, eles acontecem exatamente assim. Você, no fundo, quer mudar, mas você não tem aquela aceitação para o que pode vir se você decidir que sim, você vai fazer, você vai arriscar. Então, você tem que pesar isso aí. Se você não decide, você também está tomando uma decisão. Isso não é ingenuidade. É trocar o holofote que a sua atenção está usando, porque para onde a atenção vai, a emoção segue. Então, se você está focando no que vai dar errado, no que pode dar errado, no que supostamente daria errado, a sua emoção é que faz gerar aquilo tudo acontecer. O terceiro passo é dar um passo pequenininho, o suficiente para não acionar aquele alarme do seu corpo, né? Aquele alerta, tô fazendo uma coisa nova, ai meu Deus, aí gera aquela ansiedade, o que será que pode dar errado, sabe? Então faça pequenos passos, tome uma decisão pequena, divida essa decisão. Hoje eu vou fazer isso, amanhã em vez de dar um passo, eu dou 2. No terceiro dia, em vez de dar 2 passos, eu já sei que 1 foi legal, 2 é legal, então eu vou dar 3 passos, por aí vai. Porque você, na verdade, você não precisa tomar uma imensa decisão, uma decisão inteira de uma vez. Pergunte a si mesma qual é a menor ação possível que eu consigo dar hoje, sem me sentir assim agredida, né? Que às vezes a gente se agride quando a gente avança o sinal, fica impulsiva, age por impulso, depois rola arrependimento também, e aí tem outros sentimentos envolvido. Então você não precisa virar a moeda, o jogo hoje total. Vai ajustando aí devagarzinho para que você não sinta esse movimento muito brusco aí no seu emocional. Porque às vezes é uma pesquisa, uma conversa, um e-mail, sabe? O corpo aprende que segurança é estar em movimento também, não é esperar. Isso é uma boa lição para o corpo. Manter-se em movimento para que ele entenda, ok, está seguro eu me movimentar, está seguro eu dar pequenos passos, está tudo bem. Lembre-se de uma coisa importante, a segurança que você está esperando sentir antes de agir, ela não vem antes do passo, ela vem depois, quando você percebe aí que deu o passo, sobreviveu ao que você fez e ficou tudo bem, aí você realiza que, ok, isso é seguro, assim vem a segurança, um movimento, manter-se em movimento sempre. Agora me conta aqui nos comentários qual mudança você sabe que precisa fazer, mas ainda está, sei lá, adiando por medo, por insegurança.
Eu quero muito ler a sua resposta. Esse espaço aqui, ele é muito seguro, tá? Você pode ficar tranquila. Ele é sem julgamento e às vezes só você simplesmente nomear a mudança em voz alta já é o primeiro passo para deixar de ter tanto medo e de causar tanto estranhamento. Você fala, você se escuta e aí já perde aquela sensação de ser tão novo assim. E se esse vídeo tocou em alguma situação aí da sua vida, compartilha com uma amiga que também, talvez esteja aí travada numa decisão importante que ela mereça tomar. E se você quer continuar essa nossa conversa, se inscreve aqui no canal, fica aqui juntinho com a gente. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Quero dizer que nós podemos continuar nesse nosso estudo sobre o medo, sobre a insegurança, sobre prosperar e tomar decisões. E também outro recadinho é que tem a descrição aqui do vídeo, embaixo da descrição tem tudo que vocês precisam saber. Tem outros vídeos, indicações de vídeos. Um beijo grande para você. Te vejo no próximo vídeo.